agora com o Alessandro Soares, também chegando para conversar com a gente. Tudo bom, Alessandro? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Vamos lá com os nossos 3 temas aqui, Alessandro. O nosso primeiro é o pedido do ministro Gilmar Mendes para que Romeu Zema seja investigado no inquérito das fake news. Em entrevista à CNN, o ex-governador de Minas e pré-candidato à presidência disse que ministros do Supremo Tribunal Federal querem calar críticas. E você, Alessandro, o que você pensa sobre isso? Incluir Zema nesse inquérito seria um excesso? Carol, o Supremo hoje tem um dilema, eu acho que um grupo de ministros, e eu coloco aí o ministro Gilmar, está dentro desse grupo, tem uma certa clareza, a gente pode até achar que está errado isso ou certo, mas tem uma clareza de que se eu tenho uma crítica legítima, tudo bem. Agora, se eu não tenho uma crítica legítima, se eu tenho um ataque à instituição num contexto de alta conflitividade e eu deixo que esse ataque institucional e ataque também à reputação dos ministros passe como uma crítica normal, isso significa que você está meio que assinando um recibo dizendo, olha, pode continuar. Eu acho que, tanto no caso, a gente viu na semana passada, do senador Alessandro Vieira, né, na Comissão Parlamentar de Inquérito, tentando fazer o indiciamento de ministro do Supremo Tribunal Federal, quanto nesse discurso do Zema, a gente tem esse problema, ou seja, a gente tem que analisar e verificar, bom, será que passou da conta? Será que passou do limite? Eu sei que algumas pessoas falaram, inclusive, de liberdades parlamentares, liberdades políticas, liberdade de expressão, mas tudo isso está dentro desse bojo de dizer, olha, é uma crítica normal, usual e tem que ser aceita. O que o Supremo está dizendo basicamente é, olha, nós temos que dar algum limite e colocar algum tipo de algum tipo de obstáculo com relação a isso. Então, é muito difícil a gente olhar essa situação e não ver que há problemas. Eu sei que é muito mais fácil você atacar o Supremo Tribunal Federal e é tão fácil que o próprio Zema e o próprio Alessandro Vieira, eles adotaram esse discurso e eu acredito que eles estão realmente mirando aqui em parte a questão eleitoral. No caso do Zema, isso é muito claro. O grau de raivosidade, a forma como ele faz, a forma como ele montou uma plataforma praticamente política em cima do Supremo Tribunal Federal, dá a entender basicamente que ele está fazendo isso. Ele está utilizando o Supremo Tribunal Federal e os seus ministros como um bode expiatório para tentar subir, por exemplo, nas pesquisas eleitorais. Por outro lado, para os ministros do Supremo Tribunal Federal, fica também um dilema, porque se os ministros, vêm para cima, se os ministros reagem, mesmo institucionalmente, isso pode, de alguma forma, dar um palanque ao próprio Zema, um palanque a todos aqueles parlamentares que querem fazer esse enfrentamento. Mas o fundamental aqui é que é muito difícil, Carol, que o Supremo Tribunal Federal não reaja, fique simplesmente parado, olhando esse desgaste no dia a dia e vendo, particularmente, pessoas que detêm cargos políticos, como o governador, como o senador da República, usando seus cargos para atacar a instituição, muitas vezes de forma não fundada. Vamos falar mais sobre essa imagem do Supremo Tribunal Federal, Alessandro. Há pouco destacamos uma ideia defendida pelo ministro Flávio Dino, no artigo publicado pelo portal ICL Notícias, de reforma do Judiciário. Essa sugestão, Alessandro, foi vista como um recado ao ministro Edson Fachin, que defende um código de ética e fala em autocontenção do Supremo. O presidente do STF comentou o artigo, disse que a iniciativa do colega merece aplausos, apoio. Alessandro, tem uma medida ideal para o Supremo, um código de ética ou uma reforma para o judiciário como um todo? Carol, pode ser um código de ética, pode ser uma reforma, sempre tentativas institucionais feitas de maneira clara, objetiva e com boa fé, com interesse público, sempre são bem-vindas. Mas quando a gente olha esse artigo do ministro Flávio Dino, a gente vê basicamente que não é uma crítica só de conteúdo com relação àquilo que foi ofertado pelo ministro Edson Fachin, quando ele fala da questão da autocontenção. E lembrando que não é só o ministro Edson Fachin que tem falado de autocontenção, vale citar aqui
o ministro André Mendonça, que também fala bastante desse tema da autocontenção, mas é uma mudança também, é uma crítica, eu diria, do ministro Flávio Dino com relação à estratégia montada pelo próprio presidente do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque você tem uma pauta específica do presidente do Supremo Tribunal Federal e essa pauta ela não anda e me parece que ela tem um problema, e a pauta é o Código de Ética, a gente sabe disso, e ela tem um problema que é um problema de articulação interna e apoio. E aí você vê, do nada, vem um artigo do ministro Flávio Dino, um artigo, vale dizer aqui também, muito bom, muito bem escrito, fundamentado para uma reforma do Poder Judiciário, com vários temas que eu diria que são polêmicos, inclusive, que valem debate pela sociedade. O ministro Flávio Dino tem todo o direito de fazer esse debate como ministro da Suprema Corte, lembrando que ele tem uma experiência muito grande também na seara política, mas essa discussão dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, ela entra num cenário público, porque veja, é a publicação de um artigo para dizer, olha, o caminho é esse, mas isso não foi discutido internamente propriamente, isso não foi colocado num debate interno que deveria ser coordenado pelo próprio presidente do Supremo Tribunal Federal. Então eu vejo aqui uma situação em que há uma crítica também à estratégia montada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o Edson Fachin, nesse momento de crise, de ataques, e eu costumo dizer, tenho dito aqui sempre, Carol, no Liberdade de Opinião, existem ataques e críticas que são legítimas, mas muitos ataques, muitas críticas ao Supremo Tribunal Federal, ao desempenho dos seus ministros, que me parece que são ilegítimas e que entram nesse contexto que é colocado também pelo ministro Flávio Dino dentro da sua proposta, que é esse contexto de que, olha, muitas das reações que nós estamos vendo nesse exato momento, ela vem lá de trás. Então, a gente pode imaginar algumas situações aqui com o Supremo mais enfraquecido. Por exemplo, a situação quando nós tínhamos a pandemia. Imagina se o Supremo Tribunal Federal tivesse enfraquecido naquela época e não conseguisse fazer uma contenção ao Poder Executivo nas medidas que estavam sendo tomadas naquela época pelo presidente, na época o presidente Jair Bolsonaro, inclusive com direito a uma tentativa de impedir que as pessoas usassem máscara, né, durante a pandemia e a tentativa de impedir que os comércios fechassem, o shopping center fechasse naquela época. Então veja, Carol, eu acho que está sendo construído nesse contexto, e aí o Flávio Dino tem muita razão, está se construindo muitos ataques ilegítimos com relação ao Supremo Tribunal Federal em razão de atuações legítimas, justificadas, razões de defesa da institucionalidade e de direitos fundamentais. E aí, a partir desse ponto é que nós podemos pensar, sim, uma reforma do Poder Judiciário, lembrando ainda que o ministro Flávio Dino, nesse documento, ele coloca muito claro também que a crise não é uma crise só do Supremo Tribunal Federal, é uma crise das instituições políticas, o que demandaria também uma reforma política profunda no Brasil, Carol. Por fim, Alessandro, vamos comentar aqui as declarações de Lula sobre a guerra no Oriente Médio. Ele tem abordado esse assunto na viagem pela Europa. O presidente tem citado, por exemplo, prejuízos econômicos causados pelo conflito, defendido diálogo e multilateralismo com críticas à ONU e a Donald Trump. Alessandro, pelo que Lula disse até aqui, ele erra ou acerta nesse posicionamento internacional? Carol, eu acho que o discurso do presidente Lula foi um discurso baseado, a gente pode não gostar do presidente Lula, pode gostar, mas foi um discurso muito baseado numa espécie de realismo político, ou seja, ele faz uma autocrítica, inclusive, com relação aos próprios partidos de esquerda no mundo inteiro, faz uma crítica a esse comportamento que vários partidos que sempre foram oposição, que sempre tiveram uma plataforma de mudança social e até mesmo de radicalidade, de como esses partidos foram sendo cooptados ao longo do tempo e perdendo força e sendo identificados como partidos do sistema. Isso dificulta muito qualquer tipo de atuação, de alteração da realidade sócio-histórica e, mais do que isso enfraquece o discurso dos partidos de esquerda, porque esses partidos são vistos hoje em dia
particularmente pelos mais jovens, como um partido do sistema político e não um partido antissistema. E isso abriu espaço, a partir inclusive da adoção de plataformas políticas, né, opositoras, e o presidente Lula chama isso muito claramente, o neoliberalismo, que foi adotado, foi incorporado pelos partidos de esquerda no mundo inteiro, esvaziaram esse campo político e deram ensejo ao crescimento do neofascismo no mundo inteiro, né? A gente pode também ter discussões aqui sobre esse conceito importante na ciência política. Fez com que a extrema-direita crescesse no mundo inteiro e que o discurso antidemocrático e antissistêmico crescesse e fosse captado, cooptado e dirigido a partir de partidos de extrema-direita no mundo inteiro. E dentro desse contexto seria inevitável uma crítica ao Donald Trump, dentro desse contexto seria inevitável uma crítica às guerras, dentro desse contexto seria inevitável uma crítica à Organização das Nações Unidas e particularmente ao Conselho de Segurança, aos seus países membros. E aí o presidente Lula faz essa análise que eu estou chamando aqui de muito realista, uma análise de autocrítica e, claro, tem impactos, é uma análise, eu diria até mesmo esperada do presidente Lula, mas uma análise que tenta colocar o pé no chão e dizer, olha, os partidos, lembrando que o público para quem o presidente falava é um público à esquerda do espectro político, um público progressista, de partidos progressistas, e ele dizia muito claramente, olha, nós erramos, né? Há algo de errado, nós não estamos conseguindo reagir, ainda que haja melhoria aqui ou acolá. O fato fundamental é que a esquerda mundial no mundo inteiro falhou até esse momento e a grande dificuldade é encontrar caminhos para enfrentar e para garantir a democracia no mundo, os direitos de cidadania e assim por diante. Então eu acho que foi uma fala importante com relação a isso. E no ponto do Irã com relação a guerra, eu acho que também retoma aqui, a gente sabe, a gente pode falar até de uma diferença. No passado, os presidentes tinham todo um trejeito, uma maneira de tentar criar um cenário para justificar guerras, eu diria um esforço grande para tentar garantir essa legitimidade, e hoje a gente tem um presidente dos Estados Unidos da América que mente continuamente. Então, quando o presidente Lula vem e diz, olha, estão mentindo sobre a questão do Irã, fica difícil a gente não acreditar, porque a gente tem o presidente Donald Trump hoje nos Estados Unidos, e aí a gente vê todos os dias aí notícias e posts do próprio presidente, onde ele mesmo desdiz o que ele acabou de dizer um segundo antes, Carol. Então, a gente tem um momento extremamente complicado, mas acho que o discurso do presidente Lula seguiu basicamente essa linha. Alessandro Soares, nosso comentarista. Alessandro, mais uma vez obrigada, um bom dia e um ótimo feriado. Bom dia, Carol, bom dia para todo mundo. Até quinta-feira.